Quase um século antes de Murray Rothbard nascer, um homem desafiou as concepções estabelecidas para trazer a autonomia individual. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Max Stirner, cujo verdadeiro nome era Johann Caspar Schmidt, surge como uma figura marcante no cenário filosófico do século XIX. Esse pensador alemão desafiou as convenções estabelecidas com suas ideias provocativas e sua obra seminal, O Único e Sua Propriedade, de 1844. Neste vídeo, não apenas mergulharemos nas profundezas da filosofia de Stirner, mas também exploraremos a história de sua vida e a relação de suas ideias com correntes modernas como o anarcocapitalismo e o agorismo. Nascido em 1806, em uma cidade na Baviera, Alemanha, no período que coincidiu com um momento crucial na história alemã, quando o país estava se recuperando das profundas transformações causadas pelas guerras napoleônicas. Esses eventos tumultuosos moldaram o cenário socioeconômico e contribuíram para o surgimento de grandes pensadores críticos. Embora detalhes sobre a vida pessoal de Stirner permaneçam em grande parte obscuros, sua jornada acadêmica é notável. Ele empreendeu estudos na renomada Universidade de Berlim, uma instituição conhecida por seu ambiente intelectual vibrante e pela presença de pensadores influentes da época. Foi nesse ambiente que o filósofo foi exposto a uma variedade de ideias e correntes filosóficas que desafiariam e, em última análise, moldariam suas convicções profundamente. Entre essas notáveis figuras estavam Karl Marx e Friedrich Engels, os idealizadores do famoso Manifesto Comunista, publicado em 1848. Ao debater suas ideias com esses pensadores, Stirner contribuiu para o caldeirão intelectual que influenciaria profundamente o desenvolvimento do pensamento filosófico e político da época. As discussões entre Stirner, Marx e Engels exploraram temas cruciais da época, como a natureza da propriedade, a dinâmica das relações sociais e o papel do Estado na sociedade. Stirner, com sua filosofia do egoísmo e sua rejeição da autoridade, desafiou as concepções mais coletivistas defendidas por Marx. A divergência entre Stirner e Marx tornou-se evidente em suas obras, especialmente na crítica de Stirner a conceitos como a alienação e a ênfase de Marx na luta de classes. Em A Ideologia Alemã, Karl Marx dedica mais da metade do livro à refutação, obviamente falha, das teorias do filósofo individualista. Essas interações intelectuais, marcadas por debates acalorados e divergências fundamentais, ilustram a riqueza do contexto filosófico da época. Enquanto Marx e Engels prosseguiam no desenvolvimento de suas teorias socialistas, Stirner permanecia um crítico feroz dessas ideias. Assim, ele buscou destacar a complexidade e a pluralidade de pensamento que caracterizaram essa fase crucial na história do pensamento filosófico alemão do século XIX. O período em que Max Stirner viveu e estudou não apenas coincidiu com importantes eventos históricos, mas também se desenrolou em um ambiente intelectual estimulante que, por sua vez, teve um impacto fundamental em suas percepções filosóficas. Esse contexto histórico-cultural se revelaria vital para o desenvolvimento do pensamento stirneriano, que posteriormente transcenderia as fronteiras do tempo, influenciando gerações futuras e desafiando as concepções convencionais sobre liberdade, autoridade e moralidade. Sua filosofia do egoísmo é uma abordagem radical que coloca um indivíduo no centro de sua própria existência. O único, conceito fundamental proposto por Stirner, não apenas representa a singularidade de cada ser humano, mas também serve como a medida definitiva de todas as coisas. Em sua visão, o indivíduo é dotado de uma liberdade intrínseca, uma essência inalienável que transcende as construções sociais e as instituições estabelecidas. Portanto, o filósofo individualista desafia vigorosamente a noção convencional de autoridade, argumentando que instituições, ideias e sistemas são produtos da criação humana e, como tal, devem ser subordinados à vontade individual. Nessa perspectiva, a moralidade e as instituições sociais não são entidades inquestionáveis, mas sim construções que o indivíduo pode conscientemente escolher, aceitar ou rejeitar, com base em seus próprios valores e interesses.
Ao desafiar as normas morais tradicionais e a concepção de dever, Stirner propõe uma abordagem ética que coloca a busca pelos interesses pessoais no centro da conduta humana. Ele sugere que a verdadeira liberdade só é alcançada quando as pessoas se libertam das restrições externas, abandonando a submissão a ideias abstratas e agindo conforme seus desejos e impulsos genuínos. Nesse contexto, o filósofo alemão encoraja uma transformação fundamental na abordagem ética e social, em que a autonomia individual é valorizada acima de tudo. Sua filosofia não é apenas uma crítica às estruturas de poder existentes, mas também uma provocação para que os indivíduos assumam o controle de sua própria narrativa moral. Ao rejeitar a imposição de deveres externos, Stirner propõe que a verdadeira moralidade surja da autenticidade e da autodeterminação, criando um paradigma ético que respeita a diversidade de escolhas individuais e reconhece a singularidade humana. Assim, sua filosofia do egoísmo transcende a mera rebelião contra autoridades externas. Ela fundamenta uma visão de liberdade que busca a verdadeira emancipação do indivíduo dos grilhões da moralidade convencional e das estruturas institucionais. Em sua busca por autonomia, Stirner convida cada pessoa a explorar a totalidade de sua singularidade, a questionar as normas pré-estabelecidas e a forjar um caminho ético baseado na expressão autêntica de suas vontades e desejos. As conexões entre a filosofia de Stirner e o anarcocapitalismo são intrigantes. Apesar de, hoje em dia, os seguidores de cada vertente se mostrarem rivalizando seus ideais na internet, o princípio de autonomia e rejeição de autoridade institucional de Stirner podem ser colocados na lista de influências para as ideias econômicas anarcocapitalistas. A anarquia de mercado, desenvolvida por pensadores como Murray Rothbard, coloca em destaque a centralidade da propriedade privada e do livre comércio como pilares fundamentais de uma sociedade livre. Ao questionar as normas sociais e morais impostas pelo coletivo, Stirner pode ser interpretado como um precursor de uma mentalidade que desafia as estruturas estatais, criando um terreno fértil para a apreciação da liberdade individual, um conceito central do anarcocapitalismo. Ao explorarmos a convergência entre as ideias de Stirner e os fundamentos anarcocapitalistas, percebemos que ambos compartilham uma desconfiança fundamental em relação às instituições que impõem restrições à liberdade individual. O filósofo individualista, ao destacar a importância da autonomia, questiona a validade das normas que limitam muitas vezes as escolhas e a expressão genuína do indivíduo. Essa visão cria um terreno propício para a apreciação de um ambiente em que a liberdade individual é considerada a base da ordem social. O anarcocapitalismo, por sua vez, abraça o princípio de um mercado livre e desregulado como o meio mais eficaz para garantir a liberdade econômica e, por extensão, a liberdade individual. Embora as bases argumentativas difiram, a afinidade de princípios entre Stirner e o ideal anarcocapitalista revela uma conexão mais profunda na resistência compartilhada contra a imposição externa sobre as escolhas e a autonomia dos indivíduos. Apesar de Stirner não ter delineado um sistema econômico específico em seus escritos, sua filosofia do egoísmo e sua crítica à autoridade estabelecem um terreno comum com uma sociedade capitalista sem controle estatal. Isso fica claro com sua proposta socioeconômica da união egoísta, que é uma ideia que tem muitas semelhanças com a sociedade de leis privadas, do economista alemão Hans Hermann Hoppe. A filosofia de Stirner também faz eco com o agorismo, de Samuel Konkin. O agorismo propõe uma abordagem única para a busca da liberdade individual, enfatizando a importância da economia subterrânea, também chamada de contra-economia, e da desobediência civil, para minar as estruturas de controle estatais. Ao explorar as ideias desse pensador individualista, encontramos paralelos fascinantes com os fundamentos do agorismo. Stirner, ao promover de forma incisiva a liberdade individual e desafiar a autoridade, pode ser interpretado como um precursor intelectual do agorismo. O agorismo, em sua essência, propõe que indivíduos exerçam sua liberdade de maneira prática, participando ativamente de transações econômicas e interações sociais que contornem as imposições governamentais. Essa abordagem, influenciada pela visão de Stirner sobre a autonomia individual, sugere que a verdadeira liberdade é alcançada quando os indivíduos se engajam em práticas econômicas e sociais
que não apenas desafiam, mas contornam as estruturas de controle centralizadas. Nesse contexto, a afinidade entre Stirner e o agorismo transcende a mera coincidência ideológica. Ela revela uma convergência de princípios fundamentais. Ambas as filosofias celebram a ação direta como um meio de resistência pacífica, incentivando os indivíduos a tomarem as rédeas de sua própria liberdade, buscando soluções que não estejam sujeitas à intervenção estatal. Ao reconhecer a influência desse pensador individualista nas ideias agoristas, percebemos que suas ideias continuam a inspirar movimentos contemporâneos que buscam remodelar as estruturas sociais em prol da liberdade individual. Esse diálogo entre a filosofia do egoísmo e o agorismo destaca a resiliência e a relevância contínua das ideias de Stirner na busca pela verdadeira liberdade em um contexto moderno. Apesar de sua influência, as ideias de Max Stirner também geraram críticas. Seu egoísmo radical foi visto por alguns como excessivamente individualista, negligenciando a importância de responsabilidades sociais e éticas. Críticos argumentam que uma sociedade baseada exclusivamente no egoísmo stirneriano poderia levar ao caos e à falta de cooperação. Outros afirmam que Stirner negligenciou a importância das relações sociais e da solidariedade na busca pela liberdade. No entanto, seus defensores argumentam que a ênfase do filósofo alemão na liberdade individual é um chamado à autenticidade e à autodeterminação, respeitando a diversidade de escolhas que cada pessoa faz em sua vida. Ao estudar a obra de Stirner, mergulhamos em uma exploração profunda da natureza humana, da liberdade individual e do papel do governo na sociedade. Sua mensagem provocativa continua a inspirar debates sobre a verdadeira natureza da liberdade e o equilíbrio entre a autonomia individual e as responsabilidades sociais. Enfim, o legado de Max Stirner ecoa como um desafio constante para questionarmos as estruturas de dominação estabelecidas e explorarmos as fronteiras da liberdade individual. Para conhecer o agorismo e as ideias de seu idealizador, Samuel Konkin, recomendamos o vídeo O que é agorismo e quem foi Samuel Konkin. O link está na descrição. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito e narrado por mim, Leafar do Leafarverso, e revisado por historiador libertário. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Um abraço e até a próxima.